você for achando, então, nesse salmo, eu quero convidar vocês a colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para que juntos nós possamos lê-la, assim, de maneira reverente. Salmo 129, os versos de 1 a 8. Vamos ler com uma só voz a palavra de Deus. Leiamos. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua palavra que pode ser lida, pode ser pregada nesta noite. E nós suplicamos ao teu Santo Espírito que abra os nossos ouvidos e também o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, e que ela possa trazer os frutos que o Senhor mesmo deseja que ela produza em nós. Nos colocamos diante de ti, Senhor, na dependência do teu Santo Espírito, como crianças que desejam receber o leite. Assim, Senhor, nós desejamos receber a tua palavra. Ó Deus, fala no nosso coração, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, a gente não precisa de muita explicação para saber que o sofrimento, ele faz parte da vida do povo de Deus neste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Pedro, ele, ao escrever aos crentes que sofriam perseguições, ele vai dizer o seguinte, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O ensino simples da Escritura, irmãos, é de que ela não nos engana a respeito do sofrimento do povo de Deus. Todos nós vamos sofrer nessa vida. É exatamente o tom que nós encontramos aqui no Salmo de número 129. Ele é diferente daquilo que nós vimos no Salmo 127 e também no Salmo 128, quando nós percebemos ali então que o salmista fala das muitas bênçãos que Deus derrama sobre os bem-aventurados, sobre aqueles que são felizes. Aqui nós vamos perceber no final que, na verdade, o salmista está solicitando, ele está orando para que Deus negue as suas bênçãos para os ímpios, para os inimigos de Deus. O Salmo 129, ele se parece um pouco, com o Salmo 124, que nós também já mencionamos aqui em outras ocasiões, especialmente porque ele trata dos mesmos assuntos e porque ele fala essa expressão que nós encontramos aí no iniciozinho do capítulo, no verso 1, quando ele diz Israel que o diga. Essa mesma expressão vai aparecer lá no Salmo de número 124. O Salmo 129, então, é um salmo de confiança, onde o salmista, então, ele expressa exatamente o livramento que Deus deu ao seu povo da opressão e também do juízo que Deus vai trazer sobre os inimigos do povo de Deus. Nós não sabemos exatamente qual o contexto que esse salmo foi escrito, mas é bem provável, que esse salmo ele esteja fazendo uma referência exatamente ao livramento que o povo de Deus havia
havia tido, né, exatamente porque eles haviam voltado do exílio babilônico. Isso fica claro aqui para nós, né, ou pelo menos dá uma dica aqui para nós, exatamente quando ele menciona aí no verso de número 4, quando Deus então dá esse livramento do seu juízo. Esse salmo então nos ensina, irmãos, que Deus muitas vezes sujeita o seu povo a tribulações e a indisposições dos seus inimigos, exatamente para provar que Deus é o seu libertador, Ele é o defensor do seu povo. Esse salmo então traz a memória dos fiéis, como o povo de Deus então foi perseguido em todas as eras, em todos os momentos, e como Deus então perseverou, preservou o seu povo. E esse salmo então vai terminar exatamente dessa maneira, com uma imprecação, com uma oração imprecatória então do salmista, desejando exatamente isso, que Deus vingue o seu povo perseguido, vingue, né, os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, que perseguem então o povo de Deus sem causa. Para a gente aproveitar ao máximo aqui desse salmo, nós podemos então dividir o salmo aqui em 3 partes, né? A primeira delas então está no verso de 1 a 3, nós vamos falar sobre isso aí. Você vai ver então, nós vamos ver a aflição contínua do povo de Deus. No verso de número 4, também no final do verso 2, nós vamos perceber que Deus é soberano no sofrimento. E os versos 5 a 8, nós vamos ver então a oração do salmista fazendo contra aqueles que odeiam o povo de Deus. Veja então primeiramente aí os versos de 1 a 3, que o salmista então vai mencionar a aflição contínua do povo de Deus. Veja novamente aí os versos de 1 a 3, ele vai dizer: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então notem aqui nessa passagem, nesses 3 versículos que nós lemos, que o salmista então está falando na primeira pessoa. Ele diz: me angustiaram, minha mocidade, contra mim, meu dorso. Embora o salmista esteja aqui usando essa linguagem na primeira pessoa, ele não está falando dos seus sofrimentos, mas dos sofrimentos do povo de Deus, do povo de Israel, que ele chama aqui inclusive de Sião, lá no verso de número 5. Notem então que depois dele falar das muitas vezes que ele sofreu na sua mocidade, ele menciona exatamente essa expressão, Israel que o diga, mencionando exatamente os sofrimentos que são os sofrimentos da nação de Israel. Então é interessante, né? Belo aqui a maneira como o salmista coloca, né? Ele se coloca como porta-voz do povo de Deus, mencionando exatamente os sofrimentos que o povo de Deus então havia sofrido. E como o salmista então descreve os sofrimentos que o povo de Deus estava enfrentando? Primeiramente, então, a gente pode mencionar que esses sofrimentos eram constantes. Veja aí como o salmista diz: muitas vezes me angustiaram. Ele menciona isso 2 vezes no verso 1 e também no verso 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Verso 2 ele repete: desde a minha mocidade me angustiaram. O salmista então está dizendo, irmãos, que a sua angústia, o sofrimento do povo de Deus, não se deu uma vez, 2 vezes, mas houve diversas situações de perseguição, de opressão e de hostilidade contra o povo de Deus. É interessante aqui que o verbo que é traduzido aqui para nós, né, como angustiar, ele tem o sentido exatamente de afligir, ele tem o sentido de perturbar, prender, amarrar. Talvez seja esse o motivo pelo qual o salmista vai dizer no verso de número 4 que Deus cortou
as cordas dos ímpios. Percebam, irmãos, aqui que a repetição usada pelo salmista, aqui nos versos 1 e 2, que eu acabei de mencionar, não é uma repetição simplesmente porque o salmista não tem o que dizer, né? Porque parece assim que ele está enchendo linguiça, né? Falando a mesma coisa de maneira diferente. Mas isso é próprio da linguagem dos salmos, quando o salmista, então, ele quer dar ênfase, ele quer deixar claro, ele quer chamar a nossa atenção para aquilo que ele está dizendo. Por isso, então, ele repete a mesma frase 2 vezes, exatamente querendo dizer para nós, querendo deixar claro para nós que os sofrimentos causados, então, ao povo de Deus foram realmente sofrimentos intensos. Ele não está dizendo que foi simplesmente uma perseguição, não simplesmente alguém que olhou de cara feia para ele, mas de fato o povo de Deus sofreu constantemente nas mãos dos seus inimigos. Além disso, então, irmãos, nós podemos dizer que esses sofrimentos não apenas aconteceram muitas vezes, mas ele vai dizer aí que esses sofrimentos eles foram brutais. Não foram causados por terremotos, por secas, por pestes, ou qualquer outro tipo de coisa que poderia trazer prejuízo ao povo de Deus, mas o salmista deixa claro aqui para nós que foram pessoas, inimigos que atentaram contra o povo de Deus. Notem então que o salmista diz: desde a minha mocidade eles me angustiaram. E embora aqui não apareça o pronome eles, né, na nossa tradução, quando você vai para o texto original, você percebe que está lá, dizendo que foram pessoas que causaram isso contra o povo de Deus. Então, observe o que o salmista vai dizer a respeito dos sofrimentos que ele passou a partir do verso de número 3. Ele vai dizer: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele, ou seja, no meu dorso, abriram longos sulcos. E aqui então a gente tem, não é, essa figura que era bem conhecida pelo povo de Israel, que era um povo então que era familiarizado com a pecuária, mas também com a agricultura. Quem conhece, né, a figura que o salmista está usando aqui, é exatamente a figura então de um boi, né, que levava então esse arado. E geralmente o arado, então, ele tinha uma espécie de um ferro, né, que era um ferro que ficava apontado exatamente para o solo, e à medida então que os bois, né, iam puxando aquele arado, a pessoa então ia ali afundando aquele arado dentro da terra, exatamente para que ele pudesse fazer ali a plantação das sementes. E é exatamente isso que o salmista está dizendo aqui. Ele não está dizendo exatamente que foi passado sobre as suas costas, né, o seu dorso, um arado, mas que os sofrimentos que ele passou foi semelhante então a um arado que vai então furando, vai cavando fundo então aquela terra, para que então o semeador possa colocar a sua semente. Mas então, quais são os sofrimentos que o salmista, porventura, esteja se referindo aqui? E a gente então pode retornar um pouquinho à história do povo de Deus, e a gente pode mencionar, por exemplo, como o povo de Deus sofreu 430 anos de escravidão no Egito. Vocês lembram bem a história de como aquele povo foi escravizado, de como o faraó então os maltratava, os chicoteava, os torturava durante todo aquele tempo de escravidão no Egito. Talvez o salmista tenha em mente o tempo em que o povo de Israel estava ali na terra prometida. Vocês também conhecem bem a história. Quando eles chegaram na terra prometida, eles precisaram lidar com pessoas que estavam ali habitando aquela terra. E aqueles povos, então, muitas vezes se tornaram inimigos do povo de Deus, sequestrando então os seus filhos, sequestrando as suas produções, invadindo a terra dos israelitas para saquear tudo aquilo que eles tinham.
e foi um tempo então de opressão, de violência e muitas vezes de tirania contra o povo de Deus. Ou talvez o salmista esteja aqui tendo em mente aquilo que eu falei anteriormente, a respeito então dos anos em que o povo de Deus foi levado ao cativeiro da Síria, também o cativeiro da Babilônia, onde eles foram então levados, foram separados, muitos deles, dos seus entes queridos, foram levados como escravos e passaram ali pelo menos 70 anos sob o poder de um império que não era o império do povo de Deus. Eles foram tirados das suas terras, os seus bens foram confiscados, a sua religião foi completamente inibida então a partir desses exílios, e eles sofreram então brutalidade, sofreram perseguição. Seja qual for, irmãos, a perseguição que o povo de Deus tenha sofrido, o que o salmista então deixa claro aqui para nós é que o povo de Deus sempre foi alvo de sofrimento e de perseguição dos seus inimigos. Ainda que muitas vezes esses inimigos eram levantados pelo próprio Deus em resposta à desobediência do povo de Deus, o que a Escritura mostra para nós claramente, o que o salmista está deixando claro aqui para nós, é que o povo de Deus sempre foi um povo perseguido, maltratado, caluniado, sempre teve que enfrentar inimigos. Então o salmista revela para nós que é esse o sentimento então que marcou a história do povo de Deus, e que esses sofrimentos sempre foram amargos, sempre foram intensos, sempre fizeram parte do povo de Deus. Segunda coisa então que o Salmo nos ensina é que Deus é soberano no sofrimento. Veja aí o finalzinho do verso de número 2, quando ele diz aí então: todavia não prevaleceram contra mim. O verso 4, o salmista vai dizer: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Embora o sofrimento seja uma realidade no povo de Deus, o salmista então traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto a cada um de nós. Ele diz: Deus é justo. Veja então aí, irmãos, novamente, no verso de número 2, o salmista então afirma que, apesar das tentativas de que destruíssem o povo de Deus, quando ele diz: desde a minha mocidade me angustiaram, ele diz: todavia estes inimigos não prevaleceram contra mim. No verso 4, então, ele explica o motivo, ele dá a razão, ele dá então o alvo então, pelo qual Deus não deixou com que os inimigos do seu povo prevalecessem contra ele. Ele diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então o que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é o fato de que a nação de Israel, apesar de toda a perseguição que foi feita no Egito, pelos pagãos que ocupavam a terra prometida naquela ocasião, apesar do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico, e mesmo depois que o povo de Deus foi trazido novamente do exílio, e que existia então ali inimigos na terra que eles precisavam ocupar novamente, Deus não deixou com que o seu povo deixasse de existir. Deus preservou, Deus guardou o seu povo, e o salmista diz então a respeito disso: Deus fez isso porque Ele é justo. Então, em que sentido Deus é justo para preservar o seu povo? Eu quero aqui mencionar algumas razões que podem nos ajudar nisso. Primeiramente, então, porque Deus odeia a impiedade, Ele odeia a crueldade, Ele odeia a brutalidade. Por isso Deus não permitiu que essas coisas prevalecessem contra o seu povo. Nós podemos dizer também, irmãos, que Deus preservou o seu povo porque Ele é justo, mas porque também Deus é fiel.
conforme nós cantamos hoje pela manhã. A palavra de Deus vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, notem, irmãos, que a justiça de Deus, ela anda junto à sua fidelidade, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele se lembrou do seu povo e os protegeu, e os guardou, e os perseverou, não deixou com que o seu povo fosse destruído, por amor a Ele mesmo, por amor à sua palavra, por fidelidade às suas promessas. Então, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bela o salmista põe diante de nós. Ele diz que Deus nos preserva, Deus nos salva em meio ao sofrimento, por causa da sua justiça a nosso favor. Ele não nos salva, Ele não nos preserva por causa dos nossos méritos, não é por causa da nossa posição social, não é porque Deus de alguma maneira que porventura nos deva algum favor, mas Deus faz isso por causa da sua justiça. É porque Ele é justo, irmãos, que Ele faz isso. Então, quando nós oramos, nós não deveríamos orar assim: Senhor, porque eu sofro. A nossa oração deveria ser: Senhor, eu sofro. Eu sei que isso faz parte da vida, especialmente faz parte da vida cristã. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não vai deixar com que eu passe um sofrimento maior ou que vá além das minhas forças. Eu sei, Senhor, que o Senhor não deixará com que esse sofrimento se prolongue além do necessário. O Senhor é justo, é isso que o salmista está dizendo. Deus então preservou, Deus guardou o seu povo, mesmo diante dos seus sofrimentos, porque Ele é justo, é o que diz o salmista. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Por isso, irmãos, isso não deve desmaiar, o sofrimento não deve desmaiar o nosso coração, nem deve nos desesperar. Exatamente porque o salmista nos promete: Deus é justo. Finalmente, então, o Salmo vai nos mostrar, dos versos 5 a 8, que aqueles que odeiam o povo de Deus serão destruídos. Veja aí novamente o que a palavra de Deus diz para nós: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços os que ata os feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O salmo então termina com uma oração, mas aqui o salmista não está pedindo que Deus derrame as suas bênçãos, mas que Deus traga maldição sobre os inimigos de Deus. O salmista então ora pela destruição dos inimigos do povo de Deus, que é identificado aqui então neste salmo, no verso 2, então como Israel, e aqui então no verso de número 5, é identificado então como Sião. Então o que o salmista ora, irmãos, é para que Deus destrua os inimigos do povo de Deus, aqueles que causam sofrimentos, que trazem angústias ao povo de Deus, que o Senhor os destrua completamente. É isso que o salmista está pedindo aqui. Então esse tipo de oração, que a pessoa então que teme a Deus e faz esse pedido então da destruição dos inimigos de Deus, é chamado de oração imprecatória. E nós encontramos diversos salmos em que essas orações são mencionadas aqui. Existe uma lista de salmos então que você pode encontrar exatamente essa linguagem de imprecação, né? de pedido então para que Deus vingue, que Deus traga maldição, que Deus traga então vingança sobre os inimigos de Deus. Eu separei aqui alguns
para vocês terem uma ideia, então, de como os salmos trazem essa linguagem, então, dessa oração de imprecação. Veja, por exemplo, o Salmo 10, o verso de número 15, nós encontramos ali o salmista dizendo o seguinte: quebra o braço do ímpio e malvado, pede contas da sua maldade, até que nenhuma se ache. Olha o que o salmista, por exemplo, vai dizer no Salmo 79, os versos de 6 a 7: derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, pois devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 137, quando ele faz referência à Babilônia, que era então uma dos inimigos do povo de Deus. Olha o que ele vai dizer lá: filha da Babilônia, bem-aventurado, ou seja, feliz, quem pegar em teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Por mais, irmãos, que essa linguagem dos salmos seja chocante para nós, o que nós encontramos nessas orações imprecatórias é que a pessoa temente a Deus, ela suplica a Deus para que Deus castigue os seus inimigos, que Deus retribua os inimigos do povo de Deus, conforme aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. Então percebam aqui, irmãos, que o salmista, ele está pedindo que Deus faça com esses inimigos que causaram então todo o sofrimento ao seu povo. Note então que no verso 5 ele diz que eles sejam envergonhados e repelidos. No verso 6 e 7 ele diz que eles sejam ressecados, restem poucos, inúteis e de pouca duração, como aquela erva que é plantada então no telhado. Ele vai dizer então que aqueles que atam os feixes, que eles não consigam nem levar uma braçada de feixes, tão pouquíssimo feixe que eles vão encontrar pelo caminho. Em outras palavras, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus, faça com que os inimigos do teu povo sejam como essa erva, como esse capim que cresce no telhado, ressecada, pouca, inútil, que não tem nenhuma finalidade. É isso que o salmista está pedindo aqui. E não só isso, mas veja que no verso de número 8, ele pede a Deus então que ninguém abençoe os inimigos do povo de Deus. Ele vai dizer: e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em outras palavras aqui, irmãos, o salmista está pedindo que ninguém abençoe esses ímpios, que eles sejam realmente relegados à maldição, que eles sejam completamente destruídos por Deus. Mais uma vez aqui, irmãos, embora a linguagem dessa oração seja chocante aqui para nós, notem que o salmista, ele está orando, ele não está pedindo aqui uma vingança pessoal. Ele não tem raiva dessas pessoas. Ele está pedindo a Deus que Deus faça justiça. Ele está suplicando então a Deus que Deus haja em seu favor. Então essas orações imprecatórias, irmãos, na verdade, elas são manifestações do desejo então de que Deus seja glorificado e de que a justiça de Deus seja feita. Essas orações, irmãos, elas não são movidas pela indignação do crente que ama a Deus e vê o povo de Deus sofrendo. Elas são motivadas para que Deus faça justiça contra os adversários e que a verdade de Deus então seja estabelecida. Disso então nós nos lembramos que o Senhor é amor, mas também o Senhor é justiça. Além disso, então, nós podemos mencionar aqui, irmãos, que essas pessoas que fizeram essas orações imprecatórias, elas mesmas não resolveram tomar partido na vingança, né? E às vezes é assim que acontece, né? A
A gente pede a Deus que vingue os inimigos, mas parece que Deus demora, né? A gente fala, então deixa eu mesmo resolver, né? Então deixa eu mesmo tomar a frente disso aí. Está demorando muito. Então eu mesmo vou fazer vingança, né? Nós arregaçamos as mangas e dizemos, eu vou fazer com que isso de fato aconteça. Porque eu orei, Deus não fez nada, então eu mesmo vou fazer isso. Mas não é isso que o salmista mostra aqui para nós. Ele ora, mas ele mesmo não toma vingança dos seus inimigos. A terceira coisa que a gente pode mencionar aqui, irmãos, é isso. É de que esta oração, ela nasce exatamente do desejo do salmista de que Deus seja glorificado e de que o nome de Deus seja santificado. É isso que Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso. Ele vai dizer, santificado seja o teu nome. E a santificação do nome de Deus, irmãos, muitas vezes inclui exatamente a destruição daqueles que blasfemam contra o nome de Deus. Mas antes da gente orar pela perseguição dos nossos inimigos, ou pela destruição, melhor dizendo, dos nossos inimigos, nós precisamos orar para que Deus possa dar a eles a oportunidade, então, de arrependimento. É mais ou menos dizendo o seguinte, Senhor, eu oro para que estes meus inimigos, ou os inimigos do teu povo se convertam, mas se eles de fato não se converterem a Ti, se eles não se arrependerem dos seus pecados, que o Senhor possa destruí-los, para que a Tua glória e a Tua justiça sejam manifestas. Portanto, irmãos, nós não devemos ter nenhum receio, nenhuma reserva com esse tipo de oração que nós estamos mencionando aqui, que o salmista traz para nós. Orações, então, em relação aos inimigos que perseguem, que assolam, que abusam, torturam, matam o povo de Deus. E mesmo quando nós, de maneira particular, de maneira pessoal, somos perseguidos pelos ímpios, simplesmente pelo fato de que nós somos, ou de que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Se você der uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 6, o verso de número 10, você pode olhar depois na sua casa com mais calma, você vai ver exatamente a visão que o apóstolo João tem naquela ocasião, onde ele então é levado a ver exatamente isso, de que aqueles santos, o povo de Deus ali já glorificado, eles perguntam a Deus exatamente isso, até quando Deus vai esperar para vingar-se do sangue daqueles que habitam sobre a terra. O salmista então está pedindo isso, Deus, que o Senhor então possa fazer vingança, que o Senhor possa então trazer exatamente a tua justiça contra aqueles que perseguem o povo de Deus. Uma última menção a respeito disso, irmãos. A oração do salmista então nos ensina que nós não temos razão para viver em desânimo quando nós visualizamos os nossos inimigos subindo ao topo. Por mais que os nossos inimigos, aqui eu estou falando de maneira geral, né? Por mais que os inimigos do povo de Deus, por mais que os inimigos da igreja pareçam prevalecer, pareçam que de fato eles estão tendo êxito nos seus planos, depressa eles serão consumidos pelo calor intenso, pois eles não possuem raízes em si mesmos. Eles são como aquela erva no telhado, rápido eles vão se secar. E a palavra de Deus então nos traz esse consolo. Os inimigos do povo de Deus serão totalmente aniquilados. Nós podemos então concluir, irmãos, dizendo que o Salmo 129, ele nos ensina que o sofrimento, então, ele faz parte da vida do cristão. Os sofrimentos podem nos causar muitos danos, mas nunca podem nos vencer completa e finalmente. Deus sempre sustentou o seu povo, Ele sempre amparou os seus escolhidos. O socorro de Deus vem sobre nós por causa da aliança que Deus tem com o seu povo. É a justiça de Deus que se move em nosso favor ou em favor da igreja. E mesmo que pareça que tudo está a se perder,
Deus sempre salva, preserva e resgata a sua igreja. Deus nunca deixa a gente ficar totalmente caído. Que lições então o Salmo 129 nos ensina, meus irmãos? Quero trazer aqui algumas lições para nós, olhando então para esse salmo. Primeiramente, eu já mencionei isso diversas vezes, mas esse salmo, ele nos ensina exatamente isso. Todos nós vamos sofrer. Sofrimento faz parte da vida que nós vivemos. E ela faz parte, ou ele faz parte especialmente a respeito dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles sofrem excessos, hostilidades, opressão, perseguição. E muitas vezes os filhos de Deus são alvos até mesmo de morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o sofrimento não deveria nos assustar, não deveria ser uma surpresa para nós quando nós somos tomados de sofrimentos, de perseguições por causa do nome de Jesus. Não diz respeito ao fato de que Deus tenha nos abandonado, mas Deus permite que o sofrimento aconteça com o seu povo. E Ele permite que isso aconteceu com o povo de Israel, como Ele permite que isso acontece com o povo dele, a sua igreja, durante todos esses séculos. Nós vamos sofrer. O problema é que a gente não gosta de sofrer. Nós não queremos sofrer, mas o sofrimento faz parte do povo de Deus. Segunda coisa que nós podemos mencionar aqui, irmãos, é que Deus está conosco nos nossos sofrimentos. Deus não permite que os nossos sofrimentos nos destrua completamente ou nos leve a nós abandonarmos a fé de uma vez por todas. Ao contrário, Deus sempre nos sustenta no meio das nossas provações e no meio das nossas dificuldades. Esse salmo também nos ensina, meus irmãos, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Você e eu devemos orar pelo arrependimento, pela conversão daqueles que cometem injustiças contra nós, e também para que Deus exerça o seu juízo contra essas pessoas, caso elas não se arrependam, como o salmista faz aqui. Esse salmo também nos ensina, irmãos, que nós devemos entregar toda a vingança a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós não devemos alimentar sentimentos de ira, de ódio, de rancor, mas deixar essas pessoas nas mãos de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse salmo, irmãos, por fim, ele nos lembra que haverá um dia em que Deus trará a justiça plenamente. Nós aguardamos então com paciência, pois o dia do juízo, ou no dia do juízo, Deus sim vai fazer justiça de maneira plena. Eu sei, irmãos, que muitas vezes o nosso coração clama por justiça, não é verdade? Quando pessoas nos maltratam, nos perseguem, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós não nos sentimos valorizados, quando pessoas então nos perseguem de maneira voluntária, simplesmente porque nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa própria casa, no ambiente do trabalho, na faculdade. Nós somos rejeitados por pessoas das quais nós não fizemos mal nenhum. Elas simplesmente nos perseguem por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas haverá um dia em que Deus vai fazer justiça. E eu e você somos convidados a esperar por este dia, em que Deus trará justiça plena. E que Deus então vai se vingar de todos os inimigos do povo de Deus. Deus pode converter aquelas pessoas que perseguem você e a mim, mas caso eles não se arrependam, Deus vai trazer juízo sobre cada um deles. E por fim, irmãos, notem como esse salmo, o Salmo 129,
ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. A história do povo de Deus se confunde com a própria história do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi perseguido e odiado, nós também somos perseguidos e também odiados. Notem como o Salmo 129 fala muito a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o salmista, por exemplo, no verso 1, ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Nós somos lembrados de que Cristo foi perseguido desde a sua infância. Ele viveu uma vida inteira sobre oposição e foi rejeitado pelos seus. O profeta Isaías, ele descreve o Senhor Jesus Cristo como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando o Salmo 129, o verso 3, diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Nós precisamos ter em mente que Jesus Cristo também sofreu fisicamente. Quando ele foi açoitado, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Contudo, na cruz, Cristo cortou as cordas dos ímpios. Ele os envergonhou na cruz por meio da sua ressurreição, frustrando os planos daqueles que tiraram a sua vida e frustrando também os planos do diabo. Assim como esse salmo começa com a angústia de Israel, mas termina com a promessa então de que Deus vai trazer vingança sobre os nossos inimigos, a vida de Jesus também começa com humilhação, mas termina na sua ressurreição e na sua glorificação. Por isso, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, tenhamos em nosso coração de que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas ao comermos o pão e bebermos o cálice do Senhor, lembre-se que o sofrimento é o caminho da glória. O sofrimento é o caminho da glória. Mas ainda que sejamos perseguidos, caluniados e até mesmo maltratados, nós temos a vitória garantida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E mesmo que o nosso desejo seja de vingar os nossos inimigos, nós podemos descansar no Senhor Jesus Cristo, certos de que Cristo, reto juiz, fará isso em nosso lugar. Que nós possamos então depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo nessa noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos desta hora, ó Pai. Te rendemos graças por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela promessa que temos nesta noite, Senhor, de que embora os sofrimentos nos assolem, embora os inimigos se levantem contra a tua igreja, o Senhor mesmo, Senhor, há de vingar os inimigos do teu povo. Por isso, Senhor, nós queremos depositar em ti, Senhor, a nossa confiança. Nós queremos depositar diante do Senhor o nosso coração, na certeza, Senhor, de que o Senhor luta por nós. O Senhor luta em favor do teu povo, Senhor. Nós te bendizemos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.